Tem coisas que a gente ouve e não acredita, e outras que a gente sente antes mesmo de ouvir. Eu senti, bem antes de saber o que Carolina tinha feito. Antes de alguém me contar, antes de qualquer prova, eu senti que estavam me apagando. E, mesmo assim, esperei. Meu nome é Marta. Tenho 64 anos e sou avó. Ou melhor, sou agora. Porque por muito tempo fui avó só na memória. Fui mãe de Rafael. Meu filho, meu menino. Ele era aquele tipo de homem que a gente olha e sabe que foi criado com afeto. Carinhoso, atencioso, fazia questão de me ligar todos os dias, mesmo depois de casado. Quando nasceu o primeiro filho dele, meu neto Lucas, eu senti que o mundo tinha ganhado uma nova cor. Mas quando Rafael morreu, essa cor sumiu. Foi um acidente. Um desses absurdos que ninguém espera. Ele estava indo trabalhar, como sempre, e um caminhão invadiu a contramão. Lembro que, naquele dia, acordei com uma sensação estranha. Horas depois, atendi o telefone, e minha vida rachou no meio. Carolina chorava do outro lado, e eu fiquei muda. Só ouvia a respiração dela e o barulho de fundo, como se o mundo estivesse do avesso. No começo, Carolina ainda me procurava. Pouco, mas procurava. Uma vez por semana, eu via os meninos. Trazia um brinquedo, contava uma história, fazia bolo. Mas logo aquilo começou a esfriar. As visitas ficaram mais espaçadas. As mensagens pararam de chegar. E quando eu tentava ir até a casa dela, sempre tinha uma desculpa. Estamos saindo. Os meninos estão gripados. Hoje não dá. Achei que fosse o luto. Achei que ela precisava de tempo. E, mais uma vez, eu esperei. Meses se passaram. Um aniversário veio. E nada. No Natal, preparei lembrancinhas. Escrevi cartinhas para os meninos com letra de avó mesmo. Desenhei coraçãozinho no final. Deixei tudo na portaria, porque Carolina não me atendeu. Nunca soube se ela entregou. 1 ano, 2 anos, 3. O telefone já nem tocava mais. Eu mandava mensagem e via o status. Entregue, mas nunca respondido. Foi numa manhã de domingo que minha vizinha, Dona Clarice, me deu a notícia. Tímida, quase pedindo desculpa por dizer: Marta, fiquei sabendo que a Carolina se mudou. Foi embora do estado com as crianças. Parece que está morando em Curitiba agora. Fiquei em choque. Ninguém me avisou. Nem uma mensagem, nem um bilhete, nem um aceno. Levaram meus netos embora como se eu não existisse. Como se eu fosse parte de um passado que deveria ser esquecido. E então veio o golpe mais forte. Me disseram que lá... Ela diz que os avós paternos já faleceram. Eu travei. O que ela disse? Que a senhora e o seu falecido marido, Deus o tenha, morreram. Que os meninos não têm mais família paterna viva. Fiquei sem chão. Me senti enterrada viva. Por semanas, aquilo me corroeu por dentro. Pensei em viajar, em procurar, em confrontar. Mas e se ela realmente não me deixasse chegar perto? E se os meninos já acreditavam nisso? Como uma avó morta pode bater na porta e dizer: Oi, eu existo. O que fiz foi me apegar às lembranças. Peguei as fotos antigas. O primeiro desenho que Lucas me deu. Um bilhetinho com a letra torta dele, dizendo: Vó Marta, te amo. Guardei tudo numa caixa de madeira. Toda semana, eu abria e passava os dedos por cima, como quem tenta tocar o tempo. Tentei procurá-los online, claro. Facebook e Instagram, nada. Os perfis da Carolina estavam todos fechados, bloqueados. E mesmo familiares em comum pareciam ter sumido do mapa. Eu era uma ilha, cercada de silêncio por todos os lados. Tinha dias que eu me perguntava se eu era louca de continuar esperando. Mas a esperança é teimosa. Mesmo quando a gente tenta jogar fora, ela fica ali, espiando pela fresta. Eu sentia falta até do que não vivi com eles. Senti falta de acompanhar o primeiro dia de aula do mais novo. De ver os dentes de leite caindo. De ajudar com o dever de casa. Fiquei imaginando se Lucas ainda gostava de dinossauros. Se ele lembrava do livro de histórias que li 1000 vezes. E se o irmão mais novo, que mal tive tempo de conhecer, saberia quem eu era.
Foram 10 anos assim. 10. Hoje eu olho para trás e me pergunto: como alguém tem coragem de apagar um vínculo desses? De dizer para uma criança que a avó morreu, enquanto a avó está viva, morando a poucas cidades de distância, esperando um telefonema. Mas sei a resposta. Carolina teve medo. Medo de perder o controle. Medo do amor que não podia controlar. Só que amor verdadeiro sempre encontra uma fresta. E, um dia, ele encontrou. Tudo começou com um clique, um nome, um sobrenome e um pedido de amizade. Lucas. O que mais me espanta olhando para trás é como o silêncio tem um som. Ele não é vazio como muita gente pensa. O silêncio de uma ausência tem barulho. Ele soa como telefone mudo, como mensagem visualizada sem resposta, como porta que nunca bate porque ninguém se aproxima. Foram 10 anos de silêncio. E não foram calmos, não. Foram barulhentos de tanto que me perguntavam por dentro. Será que eles me esqueceram? Será que ela os ensinou a me esquecer? As datas foram passando, cada uma como uma ferida que não cicatrizava. O aniversário do Lucas, depois do Mateus. O dia das mães, o dia dos avós. O Natal, então, era o pior. Eu montava uma ceia pequena, só pra mim. Colocava 2 pratos extras, nunca servidos. Mas eles estavam lá, como os nomes deles no meu caderno de oração, onde todo dia eu escrevia: que estejam bem, que estejam seguros, que um dia me lembrem. Minha fé segurou o que meu coração não dava conta. As vizinhas diziam para eu tentar esquecer, para seguir com a vida. Como se fosse simples. Como se neto fosse uma lembrança que a gente guarda numa gaveta. Não é. É uma parte da gente que ainda não aprendeu a viver sem. Eu me sentia uma avó viva de netos órfãos de mim. Fiz de tudo para não me afundar. Me envolvi em projeto de leitura na igreja. Entrei num curso de informática para idoso, onde aprendi o básico do computador. Nunca se sabe quando vou precisar falar com eles por e-mail, eu dizia, tentando disfarçar a tristeza com uma risada. Mas, no fundo, eu sabia que o silêncio não era só deles. Também era meu. Porque eu me calei. Fui apagada. Mas também me apaguei. Por medo. Por dor. Por vergonha de insistir e ser rejeitada de novo. Teve uma vez que fui até a cidade onde disseram que Carolina havia se mudado. Era longe. Umas 8 horas de viagem. Levei só uma malinha. Roupa simples. Queria ver com os próprios olhos. Ver a escola, a rua. Nem que fosse de longe. Fiquei 2 dias rodeando os bairros, perguntando com jeitinho. Tentando captar alguma informação sem parecer invasiva. Nada. Parecia que ela havia feito questão de não deixar rastros. Como se eu fosse um perigo a ser evitado. Eu, a mulher que trocou as fraldas dos meninos, que embalou o mais velho no colo nas primeiras febres. Eu era a ameaça. Voltei para casa com a mala cheia de silêncio. Depois disso, prometi a mim mesma: não vou mais correr atrás. Se um dia for para acontecer, vai ser por vontade deles. Eu já deixei claro que estou aqui. Deixei recado com a tia da Carolina. Deixei foto minha com o nome completo no perfil do Facebook. Só por precaução. Fiquei visível mesmo sem saber se alguém me via. E mesmo assim, todo dia era como esperar por uma carta que nunca chegava. Lembro de um domingo à tarde em que sentei na varanda com minha amiga Irene. Ela olhou para mim e disse: Marta, você nunca pensou em começar de novo? Ter paz? Eu respirei fundo. Paz, para mim, nunca foi silêncio. Paz é saber que as pessoas que você ama estão bem. E mais que isso, que elas sabem que você existe. Começar de novo, sem eles, nunca me pareceu real. Guardei tudo o que era deles com o mesmo cuidado de um altar. Os desenhos que o Lucas me deu. As fotos do Rafael com eles no colo. O casaquinho azul que o Mateus usava quando bebê. Aquele que eu mesma tricotei. Tudo dobrado, limpo, guardado. Como quem preserva a parte mais doce de um passado que virou ausência. Às vezes, eu sonhava com eles. Sonhava que tocavam a campainha e diziam: Vó, a gente voltou. Acordava chorando, mas fingia que era só uma emoção boba. Fingia pra mim mesma que estava bem. Mas no fundo, eu sabia.
Havia um buraco que ninguém preenchia. A Carolina me devia explicações, mas eu já tinha desistido de tentar entender. Porque tem coisas que não têm lógica. Não se faz isso com uma avó. Não se arranca o direito de ser lembrada. Não se apaga uma mulher que amava sem cobrar nada em troca. Mas ela fez. E por muito tempo, parecia que tinha dado certo. Até que, numa tarde comum, em que eu tomava café olhando para o quintal, aconteceu. Meu celular apitou. Mensagem do Facebook. Lucas enviou uma solicitação de amizade. Eu congelei. Cliquei. Lá estava o rosto de um adolescente, sorrindo com o mesmo olhar do meu filho. A mesma curva nas sobrancelhas. O mesmo formato do queixo. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu disse em voz alta, mesmo sozinha. É ele. Era o meu neto. O silêncio de 10 anos foi quebrado por um clique. E nada mais seria como antes. Eu já tinha me acostumado a até abrir o Facebook por hábito, não por esperança. Era uma forma de me distrair, de ver fotos das vizinhas, dos sobrinhos distantes, dos filhos dos amigos da igreja. Mas naquela tarde de quinta-feira, o que vi na tela me tirou o chão. Lucas enviou uma solicitação de amizade. Li e reli aquela frase como se meus olhos estivessem me pregando uma peça. Um trote? Um perfil falso? Um homônimo? Mas aí eu vi a foto. E não havia dúvida. Era ele. Lucas, meu neto. Aquele que eu segurei no colo, que me chamava de Vó Má, que adorava brincar com meus botões de costura. Agora era um adolescente. Tinha o olhar do pai, meu Rafael. O mesmo sorriso torto no canto da boca. A mesma presença silenciosa, doce. Meus dedos tremiam. Pensei em chamar alguém, pensei em respirar fundo. Mas tudo o que consegui fazer foi clicar em aceitar. E logo depois, chegou a mensagem. A senhora é mãe do meu pai, Rafael Almeida? Demorei um pouco para responder. Apaguei e reescrevi a mesma frase 3 vezes. No fim, mandei só. Sim, Lucas. Sou eu. Sou sua avó. E fiquei olhando para a tela, esperando como se a vida dependesse da próxima palavra. E talvez dependesse mesmo. Ele digitava. E apagava. E digitava de novo. Até que veio outra mensagem. Achei uma caixa com coisas dele. Tinha seu nome em uma carta. E uma foto. Eu não sabia se era real. Minha mãe disse que era assunto do passado. Li aquilo com um nó na garganta. A caixa, meu nome, a foto. O silêncio da Carolina tinha finalmente quebrado. Não por vontade dela, mas pela curiosidade de um menino que estava se tornando homem e queria saber de onde vinha. E ele continuou. A gente sempre achou estranho não ter fotos do meu pai pequeno. Só depois que eu encontrei essa caixa, percebi que tinha algo errado. Minha mãe não falava sobre vocês. Só dizia que estavam fora da história. Fora da história. Aquilo me doeu. Como se eu fosse uma página arrancada. Uma lembrança censurada. Mas Lucas, ele não desistiu. Começamos a conversar todos os dias. No começo, mensagens curtas. Ele me fazia perguntas sobre o pai. Qual era a cor favorita dele? Ele jogava bola? Qual era a comida preferida? Fui respondendo tudo. Com calma. Com verdade. Mandei fotos do Rafael pequeno. Fotos minhas com ele. Vídeos antigos que ainda guardava em CD. E então Lucas me mandou a primeira foto dele com o irmão, Mateus. Mateus estava com 13 anos. Era mais sério que o irmão, mas tinha o mesmo olhar profundo. Ao ver aquela imagem, chorei. E dessa vez não chorei de saudade. Chorei porque, enfim, eu os tinha visto. Estavam vivos, reais, presentes. Lucas me disse que Mateus não sabia de quase nada. Ele só lembrava de um rosto vago, de uma senhora com cheiro de lavanda. Era eu e meu perfume barato que passava antes de encontrá-los. Naquela noite não dormi. Deitei com o celular na mão, revendo cada mensagem. Pela primeira vez em 10 anos, eu sentia que algo em mim estava se recompondo. Como se os cacos que Carolina tentou esconder estivessem voltando pro lugar. Dias depois, Lucas me propôs algo que me fez tremer. A senhora toparia nos encontrar? Só a gente, sem minha mãe.
Li aquela frase umas 10 vezes. Respondi com uma palavra só. Sim, marcamos para um sábado, num parque público em outra cidade. A meio caminho entre onde eles moravam e onde eu vivo. Foi tudo combinado com cuidado. Eles iriam como se fossem ao cinema. Eu já tinha escolhido a roupa. A blusa azul que Rafael gostava, com um colar simples de pérolas. Fiz um bolo de laranja pequeno, só para levar como lembrança. Na noite anterior, quase não dormi. Revisei as fotos. Imprimi algumas no envelope. Passei perfume. Sentei na beira da cama e fiquei olhando a janela, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Mas também grata por, mesmo tardio, aquele momento estar chegando. Na manhã do encontro, cheguei cedo. Escolhi um banco sob uma árvore, com boa visibilidade. Tremia por dentro, mas sentia paz. A paz de quem esperou demais. E, finalmente, estava perto. E então, eu vi. Lucas veio andando. Alto, magro, com camiseta preta e mochila nas costas. Ao lado dele, Mateus. Menor, mas parecido com o irmão. Quando nossos olhos se encontraram, não houve dúvida. Eles me reconheceram. Lucas sorriu. Mateus ficou parado. E então, como num filme silencioso, Lucas veio até mim e me abraçou. Vó, uma palavra. Foi só isso. Mas eu juro, foi a primeira vez em anos que escutei minha alma dizendo: agora sim. Mateus veio devagar. Ficou olhando para mim como se não acreditasse. Eu abaixei, olhei nos olhos dele e disse: eu sou sua avó, querido. E nunca deixei de ser. Ele mordeu o lábio, baixou os olhos e me abraçou. Tímido, curto, mas abraço. Passamos a tarde juntos. Falamos do pai deles, da infância que tiveram, dos sonhos que têm agora. Dei a eles as fotos, dei a eles minha história e recebi a deles. Era como se o tempo não tivesse sido desperdiçado, só adormecido. Quando nos despedimos, Lucas segurou minha mão e disse: a gente vai continuar se falando, tá? Não vamos mais sumir. Eu sorri. Agora que achei vocês, ninguém mais me apaga. Desde o dia em que abracei meus netos naquele parque, algo em mim voltou a pulsar. Era como se eu tivesse sido religada à vida. Pela primeira vez em tantos anos, meu nome voltou a ser dito por alguém que me chamava de vó, com o coração. Não por obrigação, não por título, mas por afeto. Lucas me escrevia todos os dias. Às vezes só um bom dia, vó. Às vezes longas mensagens contando da escola, dos planos, das dúvidas. Mateus era mais reservado, mas aos poucos começou a me mandar figurinhas engraçadas. Fotos de um livro que estava lendo, tô com saudade no meio da tarde. Aquilo pra mim era tudo. A gente se falava por chamada de vídeo escondido. Carolina não podia saber. Pelo menos era isso que eles me pediam. E eu respeitava. Não porque concordasse, mas porque entendi que aquele vínculo, recém-ressuscitado, ainda era frágil como vidro. Teve um sábado em que nos encontramos de novo. Dessa vez, num lugar ainda mais discreto. Uma pequena lanchonete no centro de uma cidade vizinha. Cheguei antes, como sempre. Levei pão de queijo na bolsa, guardanapo com bilhete e até um chaveirinho que achei a cara do Mateus. Quando eles chegaram, corri para abraçá-los. Lucas estava mais alto, Mateus mais solto. Nos sentamos e conversamos como se aquele fosse o costume de anos. E talvez fosse. Dentro de nós, eles me perguntaram como era o pai deles adolescente. Eu contei de quando o Rafael queria ser astronauta, de quando me fez prometer que eu nunca ia cortar o cabelo dele sem avisar. Rimos muito. Lucas disse que se reconhecia nas manias do pai. Mateus quis saber qual era o sorvete favorito dele. Eu disse: Flocos. E ele respondeu sorrindo: então sou igual a ele. Aquela frase me fez segurar o choro, porque eram nessas pequenas descobertas que eu via meu filho revivendo nos olhos deles. Depois do lanche, fomos caminhar pela praça. Mateus segurou minha mão como se sempre tivesse feito isso. Me mostrou o que tinha na mochila, contou de um projeto da escola, disse que queria ser desenhista. Mostrou um caderno com esboços. Um deles era uma senhora sorrindo numa varanda com uma xícara na mão. Ele disse: fiz depois que te conheci.
É meio você. Fiquei quieta por um tempo. Porque tem amor que a gente só sente em silêncio. No fim daquele dia, Lucas me olhou e disse algo que nunca vou esquecer. A gente viveu 10 anos achando que você era só uma lembrança do papai. Agora a gente entendeu que você é parte da nossa história também. Naquele momento, eu soube que o amor resistia. Mas, como era de se esperar, Carolina descobriu. A ligação veio numa terça-feira à noite. Meu celular tocou, e quando vi o nome dela, minhas mãos gelaram. Atendi com a voz calma, mas firme. Oi, Carolina. Do outro lado, a voz veio carregada de raiva contida. Eu devia imaginar. Você não sabe respeitar limites. Eu esperei 10 anos em silêncio, Carolina. Isso foi mais do que respeito. Ela não deixou eu terminar. Você está confundindo as crianças. Está mexendo em coisas que já estavam resolvidas. Você pode ter apagado meu nome das conversas, mas não do coração deles. Houve um silêncio. Depois ela explodiu. Eles não têm idade para lidar com isso. Eu protegi eles. Protegeu? Dizendo que eu estava morta? Ela não respondeu. Carolina, eu nunca tentei te substituir. Nunca tentei tomar espaço. Mas eles me encontraram. E você não pode desfazer isso. Eles sabem que fui afastada. E agora sabem que estou aqui. Ela disse que ia conversar com eles. Que ia colocar ordem. Mas a ordem dessa vez já não era mais dela. No dia seguinte, Lucas me mandou uma mensagem longa. Ela descobriu. Disse que eu era imaturo. Que você estava criando laços sem autorização. Eu respondi que não precisava da permissão dela para amar a própria avó. E que não ia deixar ela apagar você de novo. Li chorando. Ele era só um garoto. Mas ali parecia um homem. Um homem que tinha escolhido a verdade. Mateus mandou uma mensagem também. Ela brigou comigo. Mas eu disse, ela é minha avó. Eu quero ela na minha vida. A senhora não vai embora de novo, né? Respondi. Nunca mais. A partir dali, as coisas começaram a mudar. Carolina não me bloqueou de novo, mas também não se aproximou. Manteve distância. Não me cumprimenta nas ligações, não aparece. Mas pela primeira vez em 10 anos, eu posso falar com meus netos sem medo. Eles vêm me visitar. Me ligam quando querem. Me pedem conselhos. Não somos uma família perfeita. Ainda tem ferida. Ainda tem silêncio. Mas agora, o silêncio é escolha. E não imposição. Outro dia, Lucas me perguntou: por que a senhora nunca veio atrás da gente com raiva? Eu disse: porque quem ama de verdade, espera. E quem espera com amor, um dia é encontrado. Ele sorriu. E eu, dentro de mim, soube que voltei a existir. Hoje, enquanto preparo o café da tarde com a mesa posta com pão, bolo de cenoura e um suco natural que Mateus gosta, olho para a cozinha com um tipo de tranquilidade que não sentia há anos. Tranquilidade de quem tem para quem servir. De quem sabe que vai ouvir passos vindo da sala. Risos de vozes jovens ecoando por entre móveis que antes conheciam apenas o silêncio. Lucas e Mateus vêm hoje. Sem segredo. Sem esconder. Sem medo. Tem dias em que eu ainda me pego revivendo tudo. O tempo que perdi, as palavras que não ouvi, os aniversários que passei sozinha. Mas agora, a dor vem diferente. Vem mais leve. Vem com cura. Depois do confronto com Carolina, as coisas se ajeitaram. Não do jeito ideal. Ela ainda é distante, seca. Evita contato comigo. Mas não impede mais. Ela entendeu, mesmo que contra a vontade, que havia uma parte da história que ela não podia mais controlar. Uma verdade que, mesmo sufocada, encontrou caminho. Hoje os meninos vêm sozinhos. Pegam o ônibus, me avisam com antecedência. Já conhecem o portão, já têm até a cópia da chave. Isso me emociona mais do que qualquer presente. Porque ter a chave de uma casa é ter permissão para entrar. Mas no meu caso, é também a devolução simbólica de algo que me foi tirado por anos. O direito de estar. Teve um dia em que Lucas, já com mais confiança, me pediu para contar como foi o dia em que o pai dele nasceu. Ele queria detalhes. Me fala do hospital, da roupa que ele usava, de como você se sentiu. Eu contei tudo.
Falei do lençol rosa claro da sala de parto, da primeira vez que peguei o Rafael nos braços, do choro dele que me deixou muda de emoção. E vi, nos olhos do meu neto, uma lágrima tentando se esconder. Ele queria conhecer o pai não como herói, mas como menino. E eu era a única que podia dar isso a ele. Mateus, mais calado, me ouviu contando essa história. E, quando achou que ninguém viu, segurou minha mão de leve por baixo da mesa. Foi a forma dele dizer: eu também estou aqui. Outro dia fiz um álbum com fotos antigas. Chamei eles para sentar na sala e ver comigo. Eram fotos do Rafael de uniforme escolar, aniversários, passeios, uma viagem ao interior. Mateus apontava: esse era o papai mesmo? Ele parecia legal. E Lucas dizia: ele era. E agora a gente sabe mais dele. Carolina ainda evita olhar essas imagens. Quando os meninos levam para casa, ela não comenta, mas também não proíbe mais. Eles disseram que ela está diferente, mais fechada, mas que não discute tanto quanto antes. Aos poucos, a casa foi voltando a ter sons de família. Risadas no corredor, conversas em voz alta, cheiro de comida que alimenta mais do que o estômago. Eu reaprendi a fazer pão de queijo. Me atualizei nas gírias deles. Eles me ensinaram a usar os emojis certos. E até me colocaram num grupo no WhatsApp chamado Time da Avó. Outro dia, num domingo de sol, fomos juntos ao cemitério visitar o túmulo do Rafael. Levei flores. Lucas levou uma carta. Mateus deixou um desenho. Ficamos ali em silêncio. Cada um com suas lembranças, suas saudades, seus pedidos não ditos. Na volta, Lucas me disse: eu achei que a gente nunca ia saber quem você era. Mas agora acho que meu pai sorri por ver a gente aqui com você. Eu segurei as lágrimas, porque tudo o que fiz na vida desde que Rafael partiu foi por esse momento. Reconstruir, com cuidado, com verdade. Outro dia, Mateus me disse baixinho, enquanto arrumávamos a mesa: vó, a gente devia ter vindo antes, né? Eu respondi com um sorriso: vocês vieram na hora que o coração de vocês pediu. E para mim, isso vale mais do que qualquer tempo perdido. E hoje, ao ver eles entrando pelo portão, mochila nas costas, os dois sorrindo, eu entendo que não sou mais só memória na vida deles. Sou presença. Ainda tem dias em que me pego olhando pro céu e dizendo pro Rafael: eles chegaram, meu filho. Tão aqui comigo. E nesse instante me sinto inteira. Carolina tentou me apagar. Escreveu uma história sem o meu nome. Mas o afeto, mesmo quando sufocado, deixa rastros. E o amor de verdade sempre encontra caminho. Ela disse que eu tinha morrido, mas eu fui o amor que sobreviveu.